Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então, pessoas do planeta Terra, pessoas que acompanham os áudios e os vídeos na internet, estou aqui de volta como que ressuscitada dos mortos, depois de todo esse ataque, depois de atacar esse vaso, essa pessoa, depois que atacarem a ordem de Jerusalém, mas eu venho aqui em favor, em socorro de quem está precisando de uma palavra, que é o meu filho, que não pode ser afogado nas mágoas dos outros, que não pode ser acusado de, de corrupção de palavra, não pode ser acusado de roubos ou falhas ou mentiras, ou não pode ser acusado também de engano. Isso que aconteceu com Mateus não foi um engano. Estavam pressionando meu espírito, meu anjo, o anjo dele, estavam fazendo um jejum cruel com ele, obrigando ele a passar 40 dias e 40 noites sem comer, obrigando ele a querer aceitar as mulheres que se ofereciam a ele, e ele não pode fazer isso porque ele é um anjo de verdade, é um anjo de grandeza, ele não pode estar dando desfrute a pessoas que são inferiores, isso é contra a lei, é contra a norma, então ele continua a dar as honras à mãe, estava impedido de dar as honras à mãe e as pessoas estavam impedindo a mãe de se encontrar com o filho, ou seja, aqui vem uma palavra para acabar com esse desmantelamento que não é mais igreja, com isso que está aí apregoando a palavra torta e direito, como bem entendem, sem revelação, sem o consentimento de Deus, mas as nossas almas, nossas 3 almas, 4 almas são salvas no Senhor, mesmo que a gente esteja no inferno, mesmo que a gente esteja na treva, mesmo que a gente esteja no planeta que você diz do engano, mas nós somos salvos. E nós não somos um engano. Nós não somos um engano nem nesse planeta, nem em outro qualquer. Quem está insistindo em mentir são vocês. Mas aqui vem uma palavra em favor do Mateus, que é no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso... Vou precisar de uma luzinha aqui. A partir do verso 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus, porém: podem porventura andar tristes os filhos da boda enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestes velhas, porque, semelhantemente, remendo rompe a veste e faz-se maior ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. E se os odres estragasse, mas se deita vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Mas o que é interessante dessa palavra é a questão do jejum. É o verso 14 e 15, quando Jesus repreende aquelas pessoas que vêm dizer porque nós salvos não estamos jejuando, porque meu filho não é jejua, porque nós somos cobrados como família cósmica, como família, como anjos da Nova Jerusalém, e não estamos praticando lei daqui. Por que não botaram lei na gente? Não temos obrigação, o cosmos desobrigou. E porque estamos distante daquele caminho que deveria ser seguido na igreja, mas mesmo assim somos anjos, somos abençoados, somos acompanhados por Deus e pelo cosmos e pelo conhecimento, e que meu filho não tem essa obrigação como essas pessoas que fazem parte da igreja, porque ele não é mais nem menos do que ninguém, ele simplesmente é o que ele é. Então ele não pode ser cobrado de um jejum pesado como foi o de Jesus, quando ele não está no ministério de Jesus. É necessário que vocês entendam que essas bênçãos, quando eu disse assim, no Antigo Testamento nós éramos Abraão, Sara e Isaac, mas vocês fizeram questão de não dar riqueza.
Fizeram questão de coisa. Aí por que que quando é no Novo Testamento o exemplo de Maria, José e Jesus, vocês querem crucificar o menino? Porque vocês só consideram o lado ruim. Primeiro de tudo, Jesus não foi sacrificado no ministério com 18 anos de idade. Ele não é o ministério de Jesus. Não está exercendo e também não seria, porque essas histórias da Bíblia, ele colocou pra gente esses personagens, essas pessoas, essas ordens e esses anjos, que é o anjo de Maria, de José e de menino Jesus, pra gente ter uma ordem e a gente viver sobre a condição de ser guiados pelo cosmo dentro dessa história, mas nós não somos obrigados a viver essa história ao pé da letra, nós não somos obrigados a ser essas pessoas do passado e a repetir as mesmas coisas. E essa ordem veio para a gente sobreviver porque não tinham colocado a ordem cinza na gente. Vocês têm que laxar a cabeça de vocês para botar um papel dentro para vocês entenderem que nós não somos, que isso foi emprestado. Jeová fez o favor, o favorecimento da nossa vida de nos emprestar essas histórias para a gente viver, ter vivência, para termos ali harmonia de família. Então, para ele era prazeroso ver aquela história, ver aquela Maria que ela estava sobre mim, fazendo as coisas em casa com amor, com zelo, fazendo, louvando ao Senhor, aquele homem trabalhando, provendo as coisas da casa e aquela criança sendo amada, crescendo, abençoada. Então é isso, para ele era prazeroso ver isso na gente, não era o sacrifício, não era a respeito da gente ser os anjos que ia salvar a igreja de novo, não. Isso aí é uma ideia errada. Não existe outra condição, na Bíblia não existe a condição de dizer que outra pessoa seria outro Jesus, não. Isso foi representativo durante aquele período e quando é necessário, estávamos nessa bênção quando era necessário. Então, se chegou o período, e agora? Chegou o período, era o que eu estava dizendo ali na conversa no quintal. Eu estava dizendo, era necessário que eu, Ana Célia, tivesse a abertura de 2 anos para frente para a gente poder ter esse prazo, para a gente descobrir essas coisas e se sair dessas acusações. A acusação de amamentar. Estão botando propaganda no rádio, estão botando propaganda no outro para querendo afogar o menino com isso. Que é isso, gente? Eu antes de acontecer esse ataque comigo, eu estava discernindo as coisas e escrevendo. Eu tinha escrevido algumas coisas sobre isso. A seita que se encarregou, a seita da minha infância, quando eu estava na infância ainda, que foi atacar, era o Islã, a de Nemo e a do judeu. Quando eu me casei e tive família, o do judeu ficou encarregado de sabotar a vida do menino. Então, eles começaram a perseguir a vida do menino. A do Nemo perseguia a vida cinza. E a do Islã perseguia a vida de Ana Branca. Então, era tudo no pé da gente, querendo saber o que acontecia. O que aconteceu é que quando souberam que eu arranjei um anjo e casei, e depois souberam que eu estava grávida, aí disseram, como pode? Como veio o anjo para ela? Como? Então ficaram assim admirados atrás de saber o que é que tinha acontecido, que Jerusalém Celestial tinha mandado essa bênção para nós. E aí começaram a proibir, disseram, são judeus, mas não são judeus da nossa lei. Aí começou a me acusar Wagner e acusar o menino. Aí foi aí que começou a colocar os protocolos, como se diz, os impedimentos. Então, a questão de amamentar. O Islã dizia, ela é solteira, ela não é para casar, ela não é para dar leite, então ela não é para amamentar. Aí o judeu dizia, ele não está na lei, ele não vai ser na lei da gente, ele não é judeu daqui, ele não é coisa, não tem direito de mamar. Então, eles começaram a proibir. E o que aconteceu na realidade? Na realidade, quando eu tive meu filho, estava tudo bem. Os primeiros momentos ele mamou direitinho. Eu estava num plano de saúde que pagava enfermaria, mas quando eu fui ter o menino não tinha vaga. Aí a médica era a diretora do hospital e disse, ela vai ficar no apartamento até aparecer vaga. Aí quando eu tive ele, fiquei no apartamento ali, era tudo tranquilo. Era só eu, ele e a enfermeira cuidando de mim. Mas quando chegou o período da tarde da visita, ela disse, você vai para a enfermaria agora. Aí era outra pessoa que tinha lá na enfermaria, uma outra senhora com um filho.
E aí tava tudo sossegado, tudo tranquilo, o menino mamou, dormiu, tudo bem. Mas quando foi de noite, o filho dela começou a chorar, 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 chorar. Aí acordou o meu, ficava acordado. Aí o meu começava também a querer chorar, a querer mamar. Eu comecei a botar o menino no peito e comecei a me estressar. O estresse da mulher começou a fazer meu leite secar. Meu peito não ficou, eu comecei a parar de dar leite normal. Aí o menino chorava atrás demais. Aí o que aconteceu? Aí eu sei que passou esses dias, mas mesmo assim o leite saiu e deu para amamentar ele. Fui para casa. Mas aí eu acho que por causa desse estresse, aconteceu que feriu o bico do peito, desse meu peito aqui, do peito direito. Então ficou de um jeito que ele sugava, sugava, sugava e dava uma dor que eu não sei e voltava. Aí eu disse, não, aí me ensinaram casca de banana, me ensinaram passar leite de peito na ponta, passar mel, tudo que me ensinava eu fazia. Só que era para ter ido procurar ajuda no posto de saúde, mas eu não tinha experiência, né? Mas aí o menino continuou mamando. Aí ele ficava mamando nesse peito, como ele não se saciava, quando foi assim uns 15 para 20 dias, eu me estressei de vez. Eu disse, não, o menino não tá mamando direito e tá com fome. Vá comprar o leite não. Falei pro meu esposo. Aí ele foi e comprou o leite não. Aí eu comecei a completar com não. Eu dava o peito, mas ele mamou todo o colostro. Ele mamou o colostro e mamou mais de um mês assim. Eu dando leite de peito, mas completando quando ele tinha fome, mas eu completava com outro, porque o outro seio ficou ferido de um jeito que não podia tomar. Não dei muito leite, não ficou aquele peito cheio, jorrando, não tinha isso, era um peito quase normal, que ele mamava e ficava atrás demais. Aí eu comecei a completar e completei o não, e assim eu fui levando até uns 3 meses mais ou menos, até introduzir outras comidas, outros alimentos para ele. Mas ele não ficou desprovido do leite do colostro, que é o principal, ele não ficou desprovido do leite de mamar, eu não me neguei o seio, e espiritualmente foi eles que bloquearam. Eu descobri isso, veio o discernimento depois. Então eles proibiam a Ana Branca, porque ele não admitia que era Jerusalém, ele não admitia que estava outro anjo ali. Ele dizia que era Ana Branca, e Ana Branca não era casada, e Ana Branca não podia amamentar. Dizia que Ana Branca era moça e não podia ter filho. Então era eles bloqueando, e era eles sabotando a vida do menino. Mas na frente ele iria cobrar isso, ele iria dizer isso. Aí o que foi o discernimento? Eu disse, Senhor, mas o menino se criou. Como foi esse milagre? Aí o Senhor me mostrou um leite vindo direto de lá, de Nova Jerusalém, aquele negocinho assim, um fiozinho brilhoso, branco, e alimentando o menino. Aquele foi alimentado pelo leitinho espiritual. Eu dava o leite coisa e dava o leite o não, mas ele era alimentado espiritualmente por lá, porque lá ele já estava sabendo, desde que eu fui levantada na igreja, que Nova Jerusalém começou a acompanhar tudo bem direitinho pela Bíblia lá. Então ele sabia qual era a necessidade, sabia o que estava acontecendo, sabia o que estava acusando o menino. Então eles estavam combatendo aqui, mas estavam recebendo o combate, o livramento, o combate deles lá. Então o menino foi livrado, ele foi alimentado espiritualmente como deveria ser. Veio o leite espiritual para ele. Então ele não foi desprovido de leite. Eu não fui uma mãe irresponsável. Durante muitos meses eu fiquei meio assim, eu ficava pensando, dizia, meu Deus do céu, eu queria dar leite, por que eu não dei leite? E ficava me perguntando, ficava vendo os outros meninos mamar nas outras mães, as outras mães cheias de leite e eu não tinha leite. E eu fiquei naquela por quê? E perguntando ao Senhor, eu sei que o Senhor deu conforto no meu coração, não fique tranquila, que isso não vai alterar, o seu filho está saudável. Com poucos meses começou a tomar mingau, e aí veio as papinhas, sopinha. Aí comeu, quando começou dentro da idade normal, como eu falei, até 2 anos de idade, ele comeu tudo que é que uma criança, na idade, na faixa etária dele, deveria coisar. Todos os meses nós íamos para a pediatra, ele foi acompanhado, medicado, ele foi até 2 aninhos, ele foi completamente
suprido das necessidades dele. A dificuldade de comida veio depois dos 2 aninhos, que também foi a arrumação deles. Depois eu descobri isso. Mas isso não influiu, porque o menino cresceu. Sabe o que foi que eles profetizaram quando eu estava na igreja? Praguejaram, né? Que aquilo não é profecia. Eles praguejaram. O menino saiu assim um pouquinho para correr assim no corredorzinho da igreja. Eu fui, peguei o menino. Quando eu virei as costas, ele disse... o homem lá que estava pregando disse bem assim... Jogou uma praga, tipo assim... Tipo tamborete de forró, não sei o que, dizendo umas coisas... Como se fosse empatar o crescimento do menino. Como se a minha estatura... Ele queria dizer que o menino ia ser Zaqueu, com a minha estatura. Ele querendo dizer que eu era baixinha e meu marido era alto, que Wagner tem 1,80 m. Eu tenho 1,54 m. Então, ele quis dizer, ele não puxou para o lado do pai. Ele foi querer dizer que puxava o menino para o lado da mãe. Aí, lançaram aquela letra da música, como Zaqueu, eu quero subir. Por que ele botou Zaqueu? Ele botou Zaqueu para existir muita gente na frente dificultando e o menino ter baixa estatura para ter que subir numa árvore. Ou seja, ele tentou profetizar, ele não profetizou, ele proferiu uma praga, mas ele tentou profetizar que o menino, quando fosse adulto, tivesse essa dificuldade. Não, eu não estou me referindo a namorado, não. Estou me referindo ao meu filho. Mas qual não foi a surpresa dele? A prova que ele não foi deficiente no leite e que esse leite materno meu, que foi pouco para ele, foi suficiente e que ele foi alimentado, é que ele passou da minha estatura. Eles não prestaram atenção nisso. O menino foi se alimentando, o menino foi se cuidando. Mesmo quando se afastou de mim, ele se afastou da minha companhia quando ele tinha 9 aninhos. Mas aí o cuidado ficou para a avó cuidar e o pai dele de longe também, ligando para lá, procurando saber. O menino continuou com as consultas, Aí continuaram, mudaram a alimentação dele, porque ele nessa faixa etária de 8, 9 anos, ele estava comendo muita bagana, ele tomava refrigerante, ele comia biscoito recheado, ele comia coisas assim que às vezes eu não conseguia controlar, ou seja, mas eu já tinha comprado um livro de um médico que tinha feito uma dieta ensinando as mães a colocar as alimentações certas para os filhos, e aí eu tinha tentado já colocar em casa, que era não comprar essas baganas e oferecer alimento saudável para o menino, e mudando a dieta. Mas eu estava tão atribulada com tantas coisas, com tantos problemas, tinha começado os meus problemas de depressão, dessas coisas, que aí isso saiu do meu controle. Foi quando meu ex-marido foi me visitar e viu que eu estava debilitada. Ele disse: você não vai cuidar dele direito como o menino precisa, sua mãe é muito atribulada com outros sobrinhos, então eu vou levar o menino para minha mãe criar. Como eu estava precisando me tratar, eu disse: então tá certo, fomos para a justiça e ele pegou a guarda do menino temporária e deu para a mãe dele ficar, que é em Mossoró, no interior aqui perto, e ele mesmo mora em Manaus, que eu morava em Manaus com ele e vim para Natal. Então o menino, quando tinha 9 anos, foi para lá, para a companhia da avó. Aí o que foi que aconteceu? Essas pessoas ou esqueceram ou se confiaram que tinham jogado uma praga, não procuraram saber. Eu sei que a prova que ele não ficou emperrado de crescer, ele continuou crescendo, que ele está mais alto que eu, eu acho que mais de 10 centímetros mais alto que eu. Então, se ele profetizou que era Zaqueu, aí o menino passou de Zaqueu. E isso é a prova que ele não foi deficiente no leite. E isso prova que o que eu estou dizendo, que ele foi alimentado espiritualmente pelo leite cósmico, é verdade, que ele foi alimentado pelo leite cósmico, porque ele não deixou de crescer. Eles proferiram muitas maldições, eles procuraram prejudicar a vida do meu filho de todo jeito. Então, mas é necessário que eu especule muito mais sobre esse assunto para ter mais detalhamento, mas de imediato vamos acabar com esse negócio de cobrar
que a mãe tem que amamentar, que não sei o que não sei o que. Não, o filho pode se criar dessa maneira também, sabe? Às vezes as pessoas nem todas são iguais às outras. Eu não tive outro filho para comparar que se tive mais leite ou pouco leite, ou como é que foi. Mas eu sei que nesse eu me empenhei como mãe, fiz de tudo, me esgueirei para dar o melhor para ele. Então eu não fui responsável, não foi vaidade, não foi negligência, simplesmente era ataque do inimigo, porque veja bem, dizia que eu era solteira e moça. Como moça pode dar leite? Por isso a dificuldade do leite sair. Essas pessoas estavam no reino profético. Quando eu tive meu filho, eu ainda não tinha sido levantada profetizando. Então, era eles que estavam com a palavra profética. Então, eles é que pediam, eles botavam impedimento. Mas, mesmo assim, o leite veio, mesmo assim, ele foi alimentado, mesmo assim, ele foi suprido do principal, que é o colostro, foi suprido disso, e foi suprido da necessidade de se alimentar normalmente. Agora é uma crueldade ficar colocando o menino de Jesus e botando o menino de jejum, porque o menino não quer dar as honras. Ora, ele não pode dar honra porque ele é anjo de primeira grandeza, como eu, como meu marido, e ele não pode dar as honras a uma pessoa inferior, uma mulher comum do meu trabalho, que quer roubar a bênção. Vocês acham isso certo? Fulana trabalha comigo, é asquerosa, como é que se diz? Arrogante, pedante, mandona, cheia de possessão, cheia de razão, cheia disso. Palavras que parece que as palavras dela quer matar as pessoas, porque é só ela que tá certa, é só ela que tá atira com a língua para matar os outros. E essas pessoas não comparam esse tipo de... Para eles é muito bom a pessoa assim, é muito bom porque é uma pessoa que vai dar jeito nela, é uma pessoa que vai botar ela no devido lugar, é uma pessoa que vai... Não é assim. É uma pessoa que não tem o caráter espiritual que Deus quer, que Deus espera. Ela não foi preparada, ela não foi chamada, ela não nasceu como eu. Ela não pode, nenhuma pessoa nesse planeta pode ser como eu, não. Porque cada pessoa cósmica que nasce é uma pessoa única. Esse negócio que eu já vinha falado aqui, esse negócio da seita querer dizer que destrói uma pessoa, quer destruir um corpo, uma pessoa para tomar o cosmos, isso é mentira deles. Isso não acontece. A pessoa é cósmica desde a carne, osso, sangue e espírito. Ele não pode tirar de mim isso, não. Isso não sai. Isso é da pessoa. A pessoa nasceu assim, é cósmica. O menino nasceu assim, é cósmico. Wagner nasceu assim, é cósmico. Quer dizer que eu acho que Wagner, acho que o Wagner é que botaram o anjo dele depois. Eu acho que foi assim. Mas não pensei ainda sobre esse assunto. Mas eu sei que somos cósmicos. Entende? Então é a questão. Fulana quer fazer cicrano, por quê? Porque tem ignorância, porque não entende, porque não deixaram a pessoa falar e explicar. Jerusalém ia fazer um esquema de desenhos mostrando anjos, mostrando coroa, mostrando áurea, mostrando a alma, explicando tudo o que queria dizer aquilo dali, o que queria dizer o corpo da pessoa, tudo ela ia explicar, mas impediram. Quando ela vinha profetizar, impediram quando ela ia dizer, explicar que o que aconteceu com a vida dela não comprometia o cosmo, não comprometia a ordem, que ela estava de atriz, que tinha sido uma providência divina, mas que Israel tomou a frente e foi fazer da pessoa como as atrizes da Globo, como as atrizes de outros cantos, para fazer papel no dia a dia. Em vez da pessoa ir para o teatro, ir para uma coisa, ter as honras, em vez disso ele botava a pessoa para atriz social, para fazer papel social com outras pessoas, e era mais com namoro. Ou seja, queria denegrir a pessoa, queria derrubar, mas sendo que foi destruído o propósito dele, porque nada disso ia servir de acusação para a pessoa. Se ele colocou a pessoa de atriz, como é que a pessoa estaria pecando? A pessoa está desempenhando um papel ali, e vivendo histórias. Então, gente, tem muita coisa fantasiosa, muita coisa que a mídia fala porque é a maldade deles.
eles têm uma cartilhazinha da nossa vida, porque eles andavam sondando tudo que a gente fazia, eles iam lá e anotavam, eles iam lá e profetizavam. Não, esse Cleiton não, peraí. Eles iam lá eles iam lá e anotavam, tomavam nota do que estava acontecendo, da dificuldade que estava passando, tudo isso para acusar, para chegar o dia de acusar. E o dia de acusar era quando chegasse assim, o finalzinho da ordem, que é como é a ordem de Jerusalém. Quando chegasse o final da ordem de Jerusalém, ele ia atacar Jerusalém e dizer que não, que estava sem honra, que isso, que aquilo, sendo que tudo isso é mentira. Então é culpa deles e culpa de vocês, pessoas da nação e pessoas do planeta Terra e pessoas do convívio que não defendeu a pessoa como deveria. Viu? Porque o entendimento veio para vocês dizerem assim, olha, não foi assim não, era assim, assim, assim. Cadê as colegas de lá de Manaus? Não via como era a pessoa, não. Tinha uma muito próxima a mim, que criava o filho dela quase igual com o meu e convivia. Porque essa pessoa não disse como é que eu era com o meu, com cuidado com o meu. Então, faltou que as pessoas dissessem a verdade. Por alguma razão, essas pessoas suprimiram, se prenderam de dizer a verdade para a defesa da pessoa e por causa disso, esses outros iam dizendo o que queria, atacavam e a mídia ia reproduzir através de propaganda, através de anúncios, através de televisão, através de novela, de mídia, ou seja, esse ataque cruel ao meu filho é injusto, porque ele não faz parte do circo que vocês armaram para tramar contra mim, nem meu marido também não é. Apenas eles estão envolvidos comigo por causa que são anjos também e estavam na mesma ordem que eu, na mesma ordem cinza que eu. Como é que diz? Preparados para serem amparo também na minha vida. Então, por um acaso, eles se envolveram nisso dessa maneira. Eu sei que, por ser assim, eles também tomam responsabilidade. Então, eles têm que tomar, não apenas responsabilidade, tem que tomar responsabilidade e consciência. Então, não pode deixar eles inconscientes do que eles são. E é isso que eu venho tentado fazer na internet. Mas o principal é dizer que ele não é karma de Jesus. Ele não é karma de Jesus. Como eu também não era karma de Jesus, porque foram me botar no espiritismo, eu já estou sabendo quem é. Quem é a pessoa. Já desde muitos anos que eu desconfiava que essa pessoa tinha raiva de mim, porque por causa de uma questão com a filha dela aí. E que ela tinha ido colocar no espiritismo a questão de karma de Jesus para mim. E eu tive que vencer a questão do karma de Jesus. Como se não bastasse, foi botar para o meu filho o karma de Jesus. Ele não tem karma de Jesus. Nós não temos karma na nossa vida nesse sentido de outras vidas passadas. Porque a minha vida passada foram todas vidas boas. Não foram vidas que tivesse que regredir, não. A questão da regressão também já é outra coisa, é outro assunto que eu tenho que falar em uma outra oportunidade. Então, o que interessa dizer é que o menino que essa criança, que é um rapaz já de 18 anos, ele passou da faixa etária, da faixa de coisa que eles tinham programado para o menino ser. Ou seja, ele venceu a maldição que eles tinham colocado e, portanto, ele é livre. Se por acaso a ordem de Jesus vai para ele, é uma honraria que o Senhor empresta para a gente. Mas ele não tem obrigação, nem eu, nem Wagner, temos a obrigação de ser Jesus, Maria e José, como na Bíblia, não. Nós podemos usar essa ordem com o devido honra, com o devido respeito, mas como é que se diz? Não na obrigação de sofrer os karmas, de sofrer o que passou, de sofrer o calvário. E se ele tivesse que sofrer o calvário, ainda teria muitos anos para frente para ele sofrer calvário. Não ia ser calvário agora, não. Eu não sei quem são essas pessoas que ficam querendo abreviar, abafar o caso, encerrar por aqui. Teve 2 anos de prorrogação, mas nós vamos encerrar aqui, vai ser até aqui, pronto. Quer dizer, vamos parar com isso, que não depende dele. Se ele faz um encerramento antes da hora,
vai vir do cosmo outro adiamento, e vai vir do cosmo outro adiamento, e vai vir do cosmo outro adiamento, até se completar aquilo que tem que se completar, que é o ciclo. O ciclo da vida daquele anjo, daquela situação. Então, outra coisa que eu tô querendo dizer é, fizeram questão para não botar o reino de Jeová para frente. Fizeram questão para deixar o mundo da mentira, para ver se preservava o vaso de Paulo aí, a maldita, e não conseguiram. Se deixasse no mundo da mentira, o vaso estaria quebrado, já iria encher de doença, e a outra também já estava vazada, também ia morrer. E eu estava sendo obrigada a assumir uma outra vida. E quando eu fui fazer a obediência, assumir outra vida ao Senhor da treva, que teve misericórdia de mim e que me abençoou também, foram achar ruim. Finalmente, o que querem essas pessoas? Cismou com a cara, cismou com a pessoa, só porque a pessoa é profetiza? Só porque a pessoa diz na lata a verdade, que essas pessoas não prestam, que essas pessoas não tiveram misericórdia, não tiveram vergonha na cara, não tiveram apreço por uma vida de respeito, por uma vida de honra que o Senhor deu a essa pessoa. E a pessoa, na defesa, proclamou a morte desse território todinho, que é a verdade cósmica para essa nação. Foram se esgueirar na beira, se pedir agonia a um, a outro, não sei o que, não deixa a gente morrer, não sei o que, para pedir socorro aos outros, para poder não ver a palavra cumprida, e os outros que não deveriam, já que era uma disputa profética, essas pessoas não deveriam deixar ver qual era o cumprimento da palavra. Então, se não deixa a pessoa em paz, você vai enfrentar a profetisa, e minhas palavras vão ser cumpridas. Ou decido o que querem. Vocês querem mundo da mentira? Não é mais mundo da mentira. O mundo da verdade, nós vamos ser 3 anjos do mundo e fazer as ordens. No mundo da mentira eu ganhei outra vida. E vou ter direito no mínimo a 15 anos, porque ela passou 15 anos se despedindo, 15 anos na lua de mel, 15 anos querendo viver a vida dos outros, 15 anos se exacerbando de todos os direitos, e todas as pessoas fazendo sua satisfação. Mesmo quando ela disse que ia ficar pobre demais, redescer para cumprir o Senhor, ao redor dela era cheio de riqueza, de roupa cara, de coisa. Ou seja, não tinha privação de coisa nenhuma. Então, por que é que eu teria que ganhar uma vida e ser encerrada com 1 ano, 2? Não, tá errado. O cosmos está sabendo disso. Nada que vocês não vão escapar das coisas que estão para acontecer. Vocês não vão escapar nem de um lado nem de outro. Porque não se pode fazer as coisas com mentira, com engano, com esses negócios não. Principalmente coisas cósmicas. Quando aparece um anjo cósmico, quando aparece uma verdade cósmica como essa da nossa vida, as coisas que são do engano, as coisas que são do como é que diz? As coisas que são periódicas, por períodos, por fases, por coisas, isso daí vai ser dissipado. Isso aí Ô, para de zoar daí, meu. Essas coisas são dissipadas, são como é que se diz? São melhores entendidas, ou seja, o mistério acaba, a verdade aparece. Então não se pode mais esconder as coisas dessa maneira, não. Então eu não admito que as pessoas do planeta, que as pessoas quiseram fazer isso, tipo assim, tá acontecendo isso, a gente tudo tá sabendo, mas vamos impedir ela de saber. Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Você quis incluir a pessoa numa coisa que a pessoa estava excluída. Vocês fizeram pacto, vocês tudinho fizeram pacto, estavam vivendo desse pacto, estavam fazendo essas coisas, mas a pessoa estava fora disso. Então, quando chegou a verdade, era direito da pessoa sair do país, sair do planeta, se a condição fosse vir a nave espacial pegar, e não sozinha, como também com a família. A família e mais alguém que quisesse se salvar, se tivesse na bênção junto com a gente. Então,
Está errado isso. Não adianta mentir e abafar a casa, dizer que ilude, que engana, que vai ficar no país, que não sei o que, senão a pessoa já conseguiu a libertação da nação. Quando eu fui refletir sobre o resto do planeta, aí o que é que fez o resto do planeta? Não, bota numa nave espacial e manda pro espaço. Bota em nave pro espaço. Peraí, bota em nave espacial é porque a gente mal educada fica interrompendo os vídeos da pessoa achando que vai avacalhar o rabo da mãe deles. Pegue. Avacalhei no vídeo. Aí, pois é. Aí as pessoas não tinham o direito de impedir a pessoa de saber a verdade que estava acontecendo. E saíram todos impedindo a pessoa de, tipo assim, não tinha um lugar no mundo que pudesse ficar. Claro que tem. É evidente que existem lugares onde a gente possa ficar. Apenas não estavam querendo dizer a verdade do que estava acontecendo no mundo. Mas essa verdade não vai ser mais ocultada, vai ter que ser revelada de toda maneira. Então é isso, né? A gente vim na defesa do meu filho. Espera aí um pouquinho. Espera aí só um minutinho. São vizinhos nojentos que quer botar a gente em desonra, sabe? Mas a gente vai e tira e bota pra baixo e vence. Então, estou aqui mais do que vitoriosa na dificuldade que estava se apresentando. E é isso. Se a vontade desse mundo for ficar enganando, é pior para eles. Porque se não vier nave, vem planeta. E aí vai ser bem pior. Se a nação quer escapar do castigo, eu vou dizer que eu como profetisa, posso pedir o túmulo da vida de quem nasceu aqui nesse país, nesse planeta, neste ano, nessa época, e manipular isso mais para frente no outro planeta com um castigo que são merecidos. Se acham que vão escapar dos castigos. E como pessoa do conhecimento, eu também tenho essa autoridade. Então, não escapo de jeito nenhum do que eu disse, ou da minha palavra, ou do que eu estou dizendo. Viu? Se continuar interferindo nas vidas que vierem para mim, vai enfrentar a minha palavra. E acabe de perseguir meu filho, solte a vida dele, ele não estava enganado, aquela música que colocou fui eu, para que ele participasse, porque todos vocês estavam participando do engano e sabendo da verdade. Então ele está do mesmo jeito, sabendo da verdade e podendo participar como ele quiser. Viu? Mas enganado ele não tá. Enganado estão todos vocês.